A Bíblia está cheia de textos ricos que nos desafiam em nosso serviço ao Senhor. Mas eu não conheço nenhum trecho bíblico mais rico do que o Sermão do Monte. No Sermão do Monte nós encontramos o coração do Evangelho, onde Jesus procura atingir o coração de cada um de nós. Ele trata do cidadão do reino, das características que ele deseja em cada servo do Senhor. Esta mensagem é a primeira de uma série de estudos, onde nós vamos procurar compreender a mensagem principal do Sermão do Monte. Com certeza não vai ser o estudo mais profundo já feito do Sermão do Monte. Tem muitos outros estudos, até livros grandes, escritos para ajudar no entendimento deste texto, desta mensagem de Jesus. Mas eu quero, nesta mensagem, apresentar uma abordagem ao Sermão do Monte que criaria em cada um de nós um desejo de estudar mais, um desejo de ler e ler novamente e refletir sobre esta mensagem e cada palavra que Jesus fala no Sermão do Monte. Quando nós falamos sobre esta mensagem, devemos entender um pouco sobre o contexto em que Jesus falou. Temos dois relatos, Mateus e Lucas, que falam esta mensagem. Lucas apresenta uma versão bem resumida do Sermão do Monte, mas eu quero comentar sobre onde Lucas coloca esta mensagem no relato dele. Parece que Lucas, geralmente, segue uma sequência mais cronológica do que Mateus. E assim, talvez ele dá para nós uma noção melhor de onde colocar esta mensagem no ministério de Jesus. Sabemos que Jesus andou entre os homens, pregando a palavra, pregando a mensagem do Evangelho, ao longo de uns 3 anos e pouco. E Lucas relata o Sermão do Monte no capítulo 6 do Evangelho dele, logo depois da escolha dos 12 para ser apóstolos de Jesus. Sabemos que tinha vários discípulos, vários seguidores de Jesus, que acompanhavam e aprendiam com ele. Mas agora Jesus escolheu 12 para acompanhar mais por perto, que depois seriam enviados ao mundo como apóstolos dele. Estas informações do contexto de Lucas 6 ajudam a colocar esta mensagem provavelmente no 2º ano do ministério de Jesus. Mateus coloca a mensagem, talvez não na posição cronológica, porque a escolha dos apóstolos vem bem depois, em Mateus, mas parece que o foco de Mateus aqui é mais a questão do assunto, do tema abordado, que ele fala sobre o Evangelho do Reino. Vamos ver como ele faz isso, começando no capítulo 3 de Mateus, onde no versículo 2 ele fala sobre João Batista, que saiu pregando, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois no capítulo 4, versículo 17, ele usa exatamente a mesma frase para descrever a mensagem que Jesus pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E no final do capítulo 4, começando no versículo 23, ele dá um resumo do trabalho que Jesus fez. Vamos ver aqui, Mateus 4, versículo de 23 ao 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Nesses 3 versículos nós temos um bom resumo do ministério de Jesus. E a ênfase na mensagem que Jesus pregava, que ele pregava o Evangelho do Reino. Logo em seguida, no capítulo 5, Mateus começa o relato do Sermão do Monte. Devemos olhar para esta mensagem exatamente nesse contexto. O Sermão do Monte não é apenas uma explicação da lei do Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que procuram até tirar esta mensagem da Nova Aliança e deixar no Antigo, dizendo que Jesus estava apenas explicando algumas coisas das regras que Deus já tinha dado aos judeus. Com certeza ele comenta sobre várias coisas do Antigo Testamento, mas ele comenta para apresentar o contraste, várias vezes falando que já ouviram
Eu, porém, vos digo, porque Jesus apresentou aqui o evangelho do reino dele. Podemos olhar para esta mensagem como se fosse a constituição do reino de Cristo. Nós entendemos que as nações, os governos hoje, geralmente têm uma constituição. Algum documento apresentado por homens, onde apresentam deveres e direitos dos cidadãos. O reino de Cristo não é uma democracia. Não existe, nem existe direito por parte dos homens de sentar e preparar uma lista de regras ou de leis. Aqui, no Sermão do Monte, o rei fala. Jesus tem todo o direito, como soberano rei, de ditar as regras. E ele aqui apresenta para nós o caráter do cidadão do reino dele. Mas a tendência dos homens é de rejeitar esta mensagem, ou procurar diminuir o seu valor, dizendo que apresenta ideais impossíveis na prática. Por exemplo, George Bernard Shaw descreveu o Sermão do Monte como uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. Algo que não dá para viver. Que traria caos de um povo desgovernado e que envolve mais ideais sentimentais do que alguma coisa que o homem realmente poderia fazer. E assim deixa de lado a mensagem em termos de desafio prático para a nossa vida. Friedrich Nietzsche descreveu o Sermão do Monte como também o ensinamento de Jesus no geral, dizendo a moralidade cristã é a mais maligna forma de toda a falsidade. Descontou esta pregação de Jesus como mentira, e mentira maligna. Em contraste com essas atitudes de homens que recusam aceitar e recusam deixar esta mensagem moldar a sua vida, Jesus apresenta para nós desafios. Desafios que nós precisamos aceitar em nossas vidas. Precisamos conhecer esta mensagem, ler, reler, refletir, examinar e aplicar. Porque ele apresenta para nós aqui o caráter do cidadão do reino. É o evangelho do reino. Já citei Mateus 4, versículo 23, onde diz que Jesus saiu pregando o evangelho do reino. E aqui ele apresenta para nós esse evangelho do reino. Ao invés de falar de algo impraticável que nós poderíamos deixar de lado, ele apresenta aqui para nós algo que devemos buscar. Porque ele mostra que é o caminho para alcançar a recompensa eterna que Deus prepara para cada um de nós. Vamos ver vários versículos desses 3 capítulos de Mateus, enfatizando a ideia de receber a recompensa eterna, o galardão que Deus prepara para nós. Mateus 5, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Capítulo 6, versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Capítulo 6, versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Capítulo 6, versículo 20, ele apresenta o mesmo desafio em forma um pouco diferente. Ele fala aqui sobre a vaidade de buscar coisas materiais aqui nesta vida. E diz, versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Capítulo 7, versículo 14. Um contraste entre 2 caminhos. E ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A mensagem de Jesus foi pregada com a intenção de nos levar à vida
celestial e eterno. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele fala que nem todos vão alcançar. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O desafio, o alvo eterno para cada um de nós. E a mensagem do Sermão do Monte nos leva a olhar para este alvo da vida eterna. O Sermão do Monte também apresenta algo essencial para alcançar esta vida eterna. Voltando à ideia de uma constituição do reino. Vamos pensar nesses termos. Jesus é o rei, Deus é o rei. Mas o homem é afastado de Deus por causa do seu próprio pecado. Se nós vamos fazer parte do reino de Cristo, se nós vamos habitar com Deus para a eternidade, precisamos resolver o problema da barreira que nos separa de Deus. A barreira é o nosso pecado. E a única maneira que nós teríamos direito de permanecer no reino de Cristo é se Ele tirar essa barreira. O perdão é fundamental para entrar e permanecer no reino de Cristo. E assim, Mateus 6, versículo 14, Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele oferece para nós perdão para entrar e permanecer no reino de Cristo. Esta mensagem apresenta para nós a base de uma vida sólida e permanente. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, ele faz mais um contraste, desta vez entre duas casas. E a questão não é a parte superficial e visível da casa, mas a base, o alicerce de cada casa. E o desafio para nós é de construir a casa da nossa vida com alicerce sólido, baseado na sabedoria da vontade de Deus, baseado em Jesus Cristo. E assim ele diz, Mateus 7, versículos 24 e 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Este é o desafio. Uma casa permanente, uma vida sólida. Nesta mensagem, nesta constituição do reino, Jesus chama seus discípulos a um padrão elevado de justiça. Ele apresenta um código moral e ético bem diferente das práticas que muitos homens ensinam hoje e ensinavam naquela época. Mateus 5, versículo 20, ele cita as pessoas vistas como as pessoas mais religiosas da época, os escribas e fariseus. Mas ele disse aos ouvintes dele: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E para aumentar mais ainda o desafio de não olhar para os outros, mas de olhar para Deus, ele disse no versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós encontramos um dos principais desafios desta mensagem. É um dos principais motivos que eu preciso estudar o Sermão do Monte. E que nesse estudo, mesmo apresentando estudos para vocês, eu estou estudando para aprender. Estou estudando para aplicar na minha vida estas mesmas coisas. Porque a nossa tendência, como seres humanos, é de fazer comparações com outros seres humanos. E muitas vezes, até no meio religioso, é muito fácil dizer: ainda bem que eu não faço o que fulano faz. Ainda bem que eu não sou tão ruim como aquele outro. Mesmo no contexto de igrejas. Muitas vezes pessoas se justificam dizendo: mas eu sou mais fiel do que aquela outra pessoa. Lembra quando Jesus citou dois homens que chegaram ao Pai em oração? Um deles agradecendo a Deus porque ele era superior àquele pecador. E o outro, humilde, reconhecendo a sua pobreza espiritual, pedindo a misericórdia
de Deus. O Sermão do Monte nos chama um padrão elevado de moral, de ética. Mas o Sermão do Monte necessariamente nos leva a ver a nossa pobreza espiritual. Se você se acha bonzinho, se você se acha alguém que realmente faz tudo o que Deus quer, que apresenta para Deus a alegria de uma vida quase perfeita, que mostra para os outros como que deve ser a vida de um servo de Deus, se você se acha bom e perfeito, não perca tempo nesse estudo, porque não vai adiantar. Para beneficiar da mensagem do Sermão do Monte, nós precisamos nos esvaziar da nossa autojustiça, do nosso orgulho, da ideia de sermos alguém e deixar Jesus começar do coração e fazer uma cirurgia radical em nossos corações para começar um processo de transformação na vida de cada um de nós. Eu não conheço trecho mais rico, mais desafiador, mais difícil na prática do que o Sermão do Monte. Agora vamos pensar um pouquinho sobre esta constituição do reino de Cristo e observar algumas coisas que Jesus não faz nesta mensagem que ele poderia fazer. A tendência dos homens nas suas constituições é de apresentar listas de leis. Até na constituição do reino de Israel do Antigo Testamento, Deus começou assim. Ele se apresentou para o povo e deu uma lista de 10 mandamentos. Jesus não fez isso no Sermão do Monte. Ele não repetiu os 10 mandamentos. Ele não deu uma nova lista de outros 10 mandamentos. Ele não começou de fora para dentro, com regras específicas de conduta. A tendência nossa é de fazer exatamente isso. Quantas igrejas fazem suas listas de regras, falando sobre que roupa que pode usar, sobre quais atividades pode ou não pode participar, sobre obrigações em relação ao dízimo e outras coisas, regras externas. Jesus não fez isso. Porque Jesus não estava procurando apenas uma conformidade de comportamento. Ele está procurando transformar corações. E assim ele não começa de fora para dentro. O que Jesus fez nesta mensagem? Ele foi diretamente ao coração de cada ouvinte. Começa dizendo que nós devemos nos esvaziar e reconhecer a nossa pobreza total diante de Deus. Nas bem-aventuranças, os primeiros 12 versículos do capítulo 5 de Mateus. Jesus, nesta mensagem, contrariou as convenções dominantes no mundo naquela época, como também no mundo de hoje. Hoje em dia, uma pessoa, para ser bem-sucedida, tem que ser alguém que chama a atenção do mundo. Muitas vezes por seu poder, seu sucesso, seu dinheiro, sua beleza. E quando Jesus descreve o cidadão do reino dele, ele não dá nenhuma importância para nenhuma dessas coisas. Ele não está preocupado com o saldo bancário que nós temos. Ele não está preocupado com o grau de sucesso que nós temos nesse mundo. Ele não está nem um pouquinho preocupado com posições de poder. Nem no contexto religioso, nem no contexto político, nem no contexto comercial. Jesus deixa de lado essas convenções. O que o homem acha importante para alcançar algum status, Jesus esquece totalmente. Ele foi ao coração. Outra coisa que Jesus faz nessa mensagem, a nossa tendência é de dizer que nós somos um pouquinho melhor que os outros. Quantos alunos ficam contentes quando voltam para casa com boletim de notas e tem notas de 6 ou 7, pouquinho acima da média. Agora, eu não estou desprezando o aluno que trabalha e só consegue nota de 6 ou 7, mas muitas pessoas que têm capacidade de fazer muito mais aceitam uma coisa da média. Jesus não aceita fracasso. Não aceita mediocridade, de estar só no meio, fazendo mais ou menos igual aos outros. Jesus nos chama
a um padrão de excelência que o mundo jamais conhecia. E Jesus, ao invés de falar sobre os outros, de fazer um pouco melhor do que os outros, um pouquinho melhor do que a média, o padrão, o único padrão que ele apresenta para nós é o caráter divino. Sejam perfeitos como é perfeito o seu Pai Celeste. Assim, Jesus apresenta para nós uma mensagem radical. Nós não devemos minimizar o significado e o impacto desta mensagem. Tem pessoas que dizem que esta mensagem é uma coisa tão ideal que não dá para aplicar. Até às vezes, no mundo religioso, tem pessoas que dizem que hoje em dia, aqui no mundo, não dá para viver conforme o Sermão do Monte, que seria só uma coisa de um reino futuro. E não é assim. O reino de Cristo existe. Ele prometeu isso em Marcos 9, versículo 1. Colossenses 1, versículo 13, também afirma que o reino existe. E quando Jesus apresenta a constituição do reino dele, ele descreve a conduta dos cidadãos deste reino que existe hoje. Não devemos fugir, não devemos minimizar a importância e o impacto desta mensagem. Nós precisamos do Sermão do Monte. Eu preciso deste estudo. E eu acredito que qualquer pessoa precisa ouvir, ler, examinar, refletir e pôr em prática as palavras que Jesus apresenta em todos os aspectos da nossa vida. Esta mensagem deve governar a nossa vida, não somente no contexto religioso, numa igreja, deve governar o nosso comportamento em casa, na faculdade, na escola, no serviço, na maneira de tratar os nossos vizinhos. O Sermão do Monte deve descrever a vida do cristão. Esta mensagem ou vai nos transformar radicalmente, ou nós não compreendemos, ou não aceitamos o significado das palavras de Jesus, porque ele apresenta para nós um grande desafio. Nos outros estudos desta mesma série sobre o Sermão do Monte, nós vamos examinar usando Mateus como a base, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vamos examinar as bem-aventuranças, depois vamos olhar para os vários trechos que falam sobre a justiça do cidadão do reino, os contrastes que Jesus faz entre seu ensinamento e o ensinamento que eles ouviam naquela época, onde ele nos chama a olhar para cima, aceitar um padrão de justiça muito superior aos padrões dos homens aqui, investindo não nas coisas desta vida, mas na vida eterna, na presença do Pai, nos levando no final da mensagem a compreender claramente que existem apenas dois caminhos bem divergentes. Um que leva à destruição eterna e outro que leva à vida eterna. Jesus, no Sermão do Monte, está nos convidando para entrar no reino dos céus. Está nos convidando para a vida eterna.